sabe? Quando se pensa em liderança, o que geralmente vem à cabeça? Um cargo importante? Um salário alto? O poder de dar ordens? Bom, nesta análise do best-seller O Monstro Executivo, a gente vai descobrir uma verdade um tanto quanto paradoxal sobre o que é ser líder. Uma verdade que tem o poder de mudar completamente a nossa forma de enxergar o sucesso e a influência. E para começar, essa citação da Margaret Thatcher, ela é provocativa, né? Vai direto ao ponto. Ela já nos dá uma pista da diferença crucial entre simplesmente ter uma posição de poder e, de fato, ser um líder. É exatamente essa distinção que está no coração de toda a nossa conversa de hoje. E para a gente entender esse paradoxo na prática, vamos conhecer o John, que é o protagonista da história do livro. Pense nele como a personificação do sucesso. Gerente geral de uma grande empresa, família bonita, segurança financeira, aparentemente um cara que tinha tudo na vida. Só que aí é que está o paradoxo. Por trás daquela fachada de sucesso, a vida do John estava, na verdade, desmoronando. A esposa, super infeliz, os filhos cada vez mais distantes, e no trabalho, que era o único lugar onde ele ainda se sentia seguro, a equipe dele estava prestes a fazer um motim. Ou seja, ele tinha o poder do cargo, mas faltava ali a alma da liderança. A busca do John para entender onde ele estava errando leva ele a um lugar bem inesperado, um mosteiro. E é lá que ele conhece uma figura incrível, o Simeão, que era um ex-CEO super lendário e que virou monge. É o Simeão que vai mostrar para o John a falha gigantesca na forma como ele via a liderança. E aqui, a ficha começa a cair. Simeão apresenta uma distinção que é fundamental. De um lado, a gente tem o poder, que é basicamente a capacidade de forçar alguém a fazer o que você quer. É o famoso faça isso se não. Do outro lado, a gente tem a autoridade, e isso é outra coisa. É a habilidade de fazer com que as pessoas queiram fazer o que você pede por causa da sua influência pessoal. Um empurra, o outro atrai. A pergunta aqui é meio óbvia, né? Mas é essencial. O poder, no máximo, garante que uma tarefa seja feita. Agora, é a autoridade que conquista corações e mentes. É a autoridade que realmente constrói uma equipe engajada e relacionamentos que duram. Ok. Para entender como se constrói essa tal autoridade, primeiro a gente precisa quebrar um modelo que está enraizado na nossa cabeça. Um paradigma que a gente herdou lá das estruturas militares, das monarquias e que até hoje domina a maioria das empresas. Esse modelo aqui todo mundo conhece. É a pirâmide clássica, com o chefe no topo e todo o resto embaixo. Mas qual é o problema com ela? Nesse sistema, a energia de todo mundo está voltada para cima, para agradar o chefe. E aí eu pergunto, se está todo mundo olhando para o chefe, quem é que está olhando para o cliente? E se a gente virasse tudo de cabeça para baixo? É essa a grande sacada, uma mudança radical de perspectiva. O cliente vai lá para o topo, sendo servido por quem está na linha de frente. E com isso, o papel de todo mundo, de cada líder, até chegar no presidente, que agora está na base, muda completamente. E o ponto-chave é exatamente este. O papel do líder não é mais ser servido, e sim servir. A função da liderança vira outra. É identificar e tirar da frente tudo que impede a equipe de fazer um trabalho incrível, ou seja, de servir bem o cliente. Para liderar de verdade, é preciso primeiro servir. Mas olha, esse novo paradigma não é só uma ideia bonita, não. Ele é construído sobre uma base bem sólida. A gente pode até visualizar essa base como as camadas da própria pirâmide invertida. Vamos montar esse modelo juntos, começando lá pela base? Na base de tudo, a gente tem a vontade. Liderança não começa com um crachá, com um cargo. Começa com uma escolha, uma decisão consciente de alinhar o que se pensa com o que se faz, de decidir agir de uma certa maneira. Logo acima da vontade, vem o amor. E aqui, calma, é muito importante entender isso. Não estamos falando de um sentimento, mas de um comportamento. Amor, nesse contexto de liderança, é a ação de identificar e atender às necessidades de verdade das pessoas, não os caprichos delas. E quando se age com base nesse amor que é um comportamento, o resultado natural é o serviço e o sacrifício. E o que isso quer dizer? Simplesmente colocar as necessidades da equipe, dos clientes, na frente das próprias vontades, do próprio ego. E o que acontece quando alguém serve e se sacrifica de forma consistente? Adivinha? Constrói-se autoridade. As pessoas começam a confiar, a respeitar, não pelo cargo que a pessoa tem, mas por quem ela é e pelo que ela faz por elas. A influência, nesse caso, é conquistada, não imposta. Pronto. Com isso, a gente tem um modelo completo. A liderança está lá no topo como resultado final. Ela não surge do nada.
Ela é sustentada pela autoridade, que por sua vez é construída com serviço e sacrifício, que nascem do amor como um comportamento, que lá na base depende da vontade. Cada camada é absolutamente essencial. Tá, mas como é que se aplica isso no dia a dia? Como que a gente transforma um conceito como o amor em ações práticas de verdade lá no ambiente de trabalho? É isso que a gente vai ver agora. Essa frase do lendário técnico Vince Lombardi é perfeita. Ele não está falando de afeto pessoal, de gostar de todo mundo. Ele está falando de um compromisso profissional profundo. Amar a equipe nesse sentido significa agir sempre buscando o bem-estar e o sucesso de cada um, independentemente de sentimentos pessoais. E o livro traduz essa ideia em comportamentos muito práticos. Vira quase um guia. Olha só, paciência, que é mostrar autocontrole, bondade, que significa prestar atenção de verdade, apreciar, incentivar, humildade, sabe, ser autêntico, sem arrogância, respeito, que é tratar os outros como pessoas importantes, aí tem generosidade, perdão, honestidade e, para fechar, compromisso. O compromisso de sustentar todas essas escolhas. Veja bem, não são sentimentos, são ações, são verbos. E tudo isso nos leva à conclusão mais importante de todas. A verdadeira liderança, aquela que dura, que deixa um legado, ela não vem de traços superficiais como carisma ou ser uma pessoa extrovertida. Ela vem da essência, do caráter de uma pessoa. Um caráter que é construído com essas pequenas escolhas, dia após dia. No fim das contas, como essa citação do livro resume tão bem, entender todos esses conceitos é só o primeiro passo. O verdadeiro desafio, a verdadeira liderança, está na aplicação, está no fazer bem. E assim, a jornada do John acaba virando uma reflexão para todos nós. A liderança servidora não é uma técnica de gestão, sabe? É uma escolha fundamental sobre como a gente interage com as pessoas. Uma escolha que qualquer um pode fazer, não importa o cargo que ocupe. A grande questão que fica é: qual escolha será feita?